bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Daniel Fraga, administrador de sistemas Linux e vlogueiro. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Bruno. É bom estar aqui de novo. Daniel, você foi processado pelo juiz Luiz Guilherme Cursinho de Moura Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos, por ter revelado no seu canal do YouTube quanto ele ganha. Nessa ação, o juiz que o acusou de ser uma ameaça à segurança nacional também pedia sua condenação por dano moral, a retirada de um vídeo em que você criticava um candidato a prefeito de São José dos Campos, e nessa crítica você o citava, parece que ele era juiz eleitoral também, né? E na ação ele também pedia que você fosse proibido de fazer comentários na internet sobre o caso e sobre ele, o juiz. Você poderia explicar essa história para os ouvintes do podcast que eventualmente não acompanharam o caso por seu vlog? Sim, Bruno. Tudo começou nesse vídeo, né, chamado Alexandre Blanco para ditador, que como você falou, né, um candidato na eleição de 2012 à prefeitura, né, de São José dos Campos, que não gostou de uma montagem no Facebook. E aí acionou a Justiça Eleitoral, que, por sua vez, né, caiu nas mãos do juiz Luiz Guilherme Cursinho de Moura Santos, que atuava como juiz eleitoral, apesar dele ser juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública, né? Ok. Aí o juiz decidiu daquela forma que eu mostrei no vídeo, né, mandando tirar o conteúdo, o que já é um absurdo, porque a Justiça Eleitoral é a mais autoritária que existe, né, e a gente tem que estar preparado para 2014, porque vai vir mais censura por aí. E aí eu fiquei surpreso quando ele decidiu que era para o Facebook não só reter o conteúdo, né, mas para fornecer o IP de todas as pessoas que compartilharam aquele conteúdo. Aí eu pensei, bom, então ele não entende como é que funciona a internet, porque quando você compartilha um conteúdo no Facebook, você não está necessariamente armazenando no seu computador, né? Eu até fiz uma ressalva, você pode até estar no cache do seu browser, mas isso é uma tecnicalidade irrelevante, né? O serviço do Facebook, ele está na nuvem, né, praticamente, é um servidor, então está tudo no servidor essa informação. Então não adianta você procurar o IP de todo mundo que compartilhou. Né? Então eu falei, esse juiz é um completo ignorante. Né? Aí eu fiz minhas críticas, né? Também usei o termo parasita do Estado, né? E teve um outro vídeo que ele ficou incomodado, que a justiça não manda na internet, onde eu já estava de saco cheio das arbitrariedades da justiça eleitoral e que eles chegaram ao absurdo de mandar prender o diretor do Google, o presidente do Google, né? Quer dizer, uma mentalidade assim anticapitalista, né? Totalmente. E aí, lá eu chamei os juízes de babás, né? Ele se incomodou com esse termo, babá e parasita, né? Então, eu devo ter tocado numa ferida, em algum lugar que ele reconheceu como verdade. E aí, bom, um ano depois ele me processou. Quer dizer, já começou atrasado, né? Como sempre, o Estado está sempre atrasado, até para processar, né? E aí, eu vi aquilo, eu falei, bom, fiz um vídeo, né? Compareci à audiência de conciliação. Ele estava muito sossegado lá, né, com a advogada dele, e depois eu falei, bom, eu não posso ficar quieto, né, eu tenho que fazer alguma coisa. Comecei a pegar dados, né, divulguei os dados públicos da advogada, pesquisei no Tribunal de Justiça a remuneração dele, né, que chegou a R$76 mil em julho de 2013, quer dizer, foi recente. Que é um dado público, né, você pegou no site do Tribunal de Justiça. Um dado público. Aí, ou seja, no dia seguinte, né, foi decretado o segredo de justiça. É estranho, né? Quer dizer, após a revelação de um dado público que incomoda, que estava muito bem escondido lá no Tribunal de Justiça, porque se você for procurar aí, você vai baixar um PDF. E alguns meses eles fornecem através de uma imagem dentro do PDF, ou seja, você não pode fazer a busca. Você não consegue usar lá o Ctrl F e digitar o nome. Então você tem que procurar por mais de 200 páginas, né? Para dificultar mais ainda, o que eles fizeram? Eles tiraram a coluna que é o número da matrícula, que está ordenado por matrícula. Tiraram. Então, você fica com um monte de nomes aleatórios, fora de ordem alfabética, que você não acha. Mas eu achei desde outubro até julho. E aí ele ficou incomodado. Né? O juiz Pagan, que é o
que é o que ia julgar, decretou o segredo de justiça, concedeu a tutela antecipada. Eu já tive acesso, né, através de uma fonte anônima ao conteúdo desse documento, e eu teria que me abster de me manifestar sobre esse processo, não falar nada, nem mesmo através de terceiros. Eu teria que ficar calado, o Google teria que tirar os vídeos do ar, e o Google ainda teria que suspender a minha conta. Quer dizer, eu ia ficar sem poder postar vídeos, né? Então isso aí é absolutamente ditatorial. Aí o que eu fiz? Eu revelei esse conteúdo, né? Que tinha sido vazado, né? Por uma fonte anônima. E aí passou o fim de semana, na segunda-feira desistiu do processo, né? Porque ficou com medo, né? E aí, enfim. Essa era a segunda pergunta que eu ia fazer, né? Quer dizer, essa semana o juiz, no início da semana, no início ou no final de semana passada, que ele desistiu do processo? Isso, foi na segunda-feira, né? Ele pediu para desistir do processo, porque certamente não aguentou a pressão. Agora, o mais absurdo para qualquer pessoa que lê a sentença, ela está disponível publicamente, né? Já que agora não tem mais segredo de justiça, é que na sentença aí a juíza substituta, né, que não foi mais o outro juiz, mas a juíza substituta praticamente atuou como advogada desse juiz, que é o autor. Porque praticamente foram 8 folhas para uma extinção de um processo em juizado especial civil. Eu nunca vi isso. Né? E a pedido do autor, né? Exatamente. Para você extinguir o processo, o que você precisa? Bom, o autor desistiu da ação. Ok, desistiu da ação. Extinto o processo, acabou. Uma folha basta, né? Se quiser fundamentar, talvez um parágrafo. Agora, 8 folhas, citando comentários do Facebook, comentários desfavoráveis à minha pessoa, claro, né? Como se fosse maioria. Quer dizer, quase que pedindo desculpa para a internet, né? E de uma forma muito arrogante, prepotente e autoritária, porque em vez de admitir que desistiu porque teve medo, né, ele quis dizer que não, que pensou bem e entendeu uma outra coisa, quer dizer, como se fosse aquela pessoa que te chama pra briga e a hora que você vai pra cima, ela fala, não é por aí, calma aí, você entendeu errado, né? Então, na verdade, ele ficou com medo, né, e desistiu e ponto final, porque ele viu que isso aí teria repercussões muito maiores, né? E a prova de que o tempo todo esse pessoal estava com medo, como você falou na primeira pergunta, eles chegaram a invocar a Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, agora um simples vlogueiro, né, que não é nem todo mundo conhece, poucas pessoas acompanham, em relação aos maiores aí do YouTube, agora é uma ameaça à Lei de Segurança Nacional, né? É um exagero, né? Ou então é um elogio, né? Pode ser também, né? Agora, por que você acha, nesse caso aí, você revelou num determinado momento quanto é que ganhava esse juiz? Por que você acha que os servidores públicos ficam tão incomodados com a revelação de seu salário, sendo que essa informação está disponível para quem quiser vê-la? Uma coisa que eu quero aproveitar da sua pergunta, Bruno, é o seguinte. Primeiro, fazer uma explicação em relação à lei de acesso à informação, né, que é uma lei que, na prática, ela não funciona. Eu já fiz tentativa de uso dela várias vezes. De algumas vezes falaram que minha data de aniversário estava errada, como se eu não soubesse a data de aniversário. Sempre dão uma desculpa esfarrapada para não revelar a informação, né? Nesse caso, os dados estão disponíveis lá baixando o PDF, né? E frisar de novo, eles dificultam ao máximo que você acesse. Quer dizer, mesmo dizendo que eles estão públicos, para você, eu desafio alguém agora ir lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, no site, baixar um PDF, por exemplo, de agosto, eu não sei, ou de julho mesmo, e tentar procurar pelo nome desse juiz, né? Luiz Guilherme Cursinho de Moura Santos, para ver se você acha. Porque através de uma imagem, como é que você vai buscar, né? Então, respondendo a sua pergunta, eles se incomodam porque justamente, no fundo, eles sabem o tanto que eles estão ganhando muito mais do que vale o trabalho deles. Quer dizer, se é que dá para chamar de trabalho, né? Como eu gosto de dizer, algo que depende do roubo, que as pessoas chamam de imposto, e é desviado de nossos bolsos para abastecer o deles, né? E a gente vê coisas que são análogas a um tapa na cara, como, por exemplo,
uma remuneração de, por exemplo, R$22 mil, mas você vê uma coluna lá, vantagens eventuais, sei lá, 50 mil. Como é que é eventuais? Né? E mais uma série de benefícios, e aí a remuneração fica estratosférica. Então, assim, na verdade, eles sabem que o trabalho deles, entre aspas, não vale o que eles ganham. Então é muita arrogância, né? Porque, na verdade, é totalmente diferente de um serviço de mercado, onde é uma troca voluntária e você tem que conquistar o cliente. Ali eles não têm que conquistar ninguém, né? O serviço público é justamente a oposição do que acontece no mercado. Enquanto o mercado precisa conquistar mais consumidores, o serviço público ele precisa de cada vez menos, né? E eles querem cada vez menos atender as pessoas que supostamente eles deveriam atender, né? Daniel, duas partes da sua resposta me chamaram a atenção. Eu queria fazer uma pergunta juntando as duas. Na primeira resposta que você me deu, você não falou claramente, mas deu a entender, pelo menos, ou assim eu entendi, que a justiça, de forma geral, não está, quer dizer, a atuação dos juízes, não está preparada para entender as novas tecnologias, nesse caso a internet, como é que funciona e tudo, e você citou a forma como o próprio compartilhamento de conteúdo é feito na internet, né? A questão do rastreamento dos IPs. A outra coisa que você me falou é que, se você quiser consultar, nesse caso específico, a remuneração dos juízes, eles criaram uma imagem e não um PDF, que normalmente é o que se faz, ou então colocar em HTML, né? Então, criaram uma imagem por alguma razão, e você está me dizendo que provavelmente será porque queriam dificultar a busca, né? Então, quer dizer, num caso você tem um desconhecimento de como funciona, e em outro você tem uma forma de tentar esconder uma informação usando a tecnologia. A minha pergunta é: o que você acha, baseado no seu, enfim, na sua própria experiência pessoal recente, e no que você, na sua experiência pessoal recente no processo, na sua atuação na internet, e o que você certamente já leu aí a respeito da justiça, o que você acha dessa relação entre a lei, os operadores do direito, no caso juízes, promotores e advogados, e a internet? Você acha que há um abismo muito grande entre os dois, ou você acha que, quando interessa, a justiça consegue utilizar as novas tecnologias a seu favor? Existe esse abismo, sim. O Estado está completamente atrasado em relação à tecnologia, né? São coisas assim... o Estado é praticamente uma bolha, né, separada. Eles vivem praticamente em outro universo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Quando o juiz, por exemplo, isso vai acontecer ano que vem, né? Como eu falei, todo ano eleitoral acontece. Quando ele manda retirar um determinado conteúdo, seja do Facebook, seja um vídeo do YouTube, seja o que for, né? Será que ele para refletir o quão estúpida é aquela decisão, né? Já que aquele conteúdo já foi replicado, e quando ele decide aquilo, pior ainda, né? Porque vai ter um efeito das pessoas copiarem algo que está prestes a sumir daquele site, né? Então, por exemplo, muitas vezes eles se referem à internet, ou eles confundem a internet como se a internet fosse o Google. Ou seja, eu vou mandar o Google tirar e pronto. Mas não é só o Google que existe, existem diversas outras empresas, né? Então, nesse ponto, eles não entendem nada. Agora, em relação a você falar que, por outro lado, eles usam a tecnologia a favor deles, né, mostra o tanto que eles são canalhas, né? Porque ali sim, então, provavelmente tem uma equipe técnica, né, de informática que eles podem consultar, enfim, e eu imagino sim que deve ter alguma estratégia ali nos bastidores para falar, não, tudo bem, já que a gente vai ter que obedecer, vamos publicar esses dados, mas vamos fazer de uma forma, né, que ninguém acesse, ou seja, aproveitando, já que a lei não especifica, que tem, como você falou, tem que ser em HTML, que seria o ideal, colocar, ou algum formato que o próprio Google faça a busca, né? Já que a lei não especifica isso, então vamos disponibilizar de qualquer forma, né? Se precisar colocar dentro de um, sei lá, compactado no arquivo zip para dificultar mais, enfim, para quem já usou, por exemplo, a lei de acesso à informação em qualquer órgão público, né, que foi recentemente aí tão comemorado, vê a dificuldade que é, né? O tanto que eles dificultam. Qualquer detalhe que você errar ali no pedido já dá uma resposta ali toda burocrática, formal, dizendo que não é possível atender.
Você alguma vez já usou essa lei para pedir alguma informação ou não? Usei, por exemplo, o caso lá da Cindinha Campos, quando ela me processou. Eu fiz a mesma coisa, né? Eu falei, bom, então tá. Eu vou acionar a lei de acesso à informação, vou usar nessa lei na própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que eu queria saber, né? Me informaram que talvez o filho dela trabalhasse lá. E aí eu falei, bom, eu quero saber então, se ele trabalha lá realmente, vamos ver. Nunca me responderam, quer dizer, disseram que eu errei a data de aniversário. Como é que eu não vou saber quando eu faço aniversário? Né? Se as pessoas... Não, isso não existe. Se as pessoas forem lá no site da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, podem ir agora, consultem lá a parte de lei de acesso à informação, e se é que está lá a minha ainda, né? Deve estar lá a minha. Mas tem várias respostas já prontas, entendeu? Falando, ó, tem um erro, não forneceu a informação corretamente, ou não forneceu o CPF, ou não forneceu não sei o quê. Quer dizer, já é pronto para não funcionar, né? Então é uma forma de falar assim, ó, a gente cumpre, mas na prática a gente segura essas informações, né? Eu usei agora nesse caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, e enfim, mas eles, por exemplo, se não for assim na forma de acusar o demandante da informação de ter errado uma informação, ou seja, se eles não acusam você de ter errado, né, o preenchimento do formulário, então eles dão uma resposta que é obscura, né? Por exemplo, eu perguntei se esse juiz Luiz Guilherme Cursinho da Moura Santos tinha autorização para, por exemplo, trabalhar em São José dos Campos, porém morar em Taubaté, porque a Constituição diz que ele tem que morar na mesma cidade, né, da comarca que ele trabalha. Aí responderam que ele tem autorização. E se encontra no dia, se eu não me engano, 22 de maio de 2012, do Diário Oficial lá da Justiça. Tá, aí você vai procurar lá, Diário, né, Diário da Justiça, Diário Oficial da Justiça. São um monte de páginas. A forma como eles fornecem aquilo é horrível. Então, assim, não facilitou em nada, né? Você tem trabalho. Por que não tem um link direto? Por que eles não fornecem um link já com a informação que você pediu, né? Então não adianta, essa é a ilusão inclusive do legislador, né? Ele cria a lei lá com as boas intenções dele e acha que vai ser cumprida na prática. Na prática, você desvirtua completamente pro interesse de quem tem que executar aquilo, né? Nunca vai dar. Ainda sobre tecnologia, antes da gente iniciar a entrevista, você está me falando que se o processo avançasse, você ia utilizar aquilo que você chamou o argumento Bitcoin. Eu queria que você explicasse o que é isso, porque é uma ideia muito, muito interessante. Exatamente. Só para quem não sabe, explicar para as pessoas que não conhecem Bitcoin. Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. Tá? Ela foi criada por um sujeito de pseudônimo Satoshi Nakamoto, né, em 2008. Né? Foi em 2009 que começou, após a crise de 2008. Né? E a ideia é a seguinte, né? Você tem uma moeda que é totalmente descentralizada, não depende de Banco Central, né? Não pode ser falsificada, é totalmente baseada em criptografia. Então, basicamente, através de um esforço matemático computacional, você pode minerar essa moeda, né, e ter uma previsão de ter 21 milhões de bitcoins, né, no máximo. Sendo que cada bitcoin pode ser divisível até 100 milhões de partes, e se você somar todas essas partes, seriam 2 quadrilhões de unidades. Então, assim, é mais do que suficiente para ser usado no mundo inteiro. Então, o que acontece? O Bitcoin ele começou com valor zero, né? E hoje já está por volta de 130, 140 dólares. Então, isso só para introduzir. Então, eu falei o quê? Bom, então tá, ele quer, na ação inicial, ele queria 40 salários mínimos, né? Mais 5 mil reais para cada citação do nome dele, né? Referente à pessoa dele. Então, tá, eu falei, bom, como provavelmente eu vou ser condenado, né? O que tudo indica, então eu não vou ficar esperando essa condenação para depois ver o que eu vou fazer. Eu já transfiro minha renda para Bitcoin e aí não tem como eles penhorarem nada, né? Porque para quem conhece o Bacen Jude, simplesmente o juiz emite uma ordem e o banco bloqueia o seu dinheiro. Ou seja, é assim que eles fazem cumprir, né? É dessa forma coercitiva. Aí com o Bitcoin, como que eles vão fazer? Né? Vai ser uma decisão onde o autor ganhou, mas não levou, né? E como eu não tenho bens para penhora, né? No caso não tenho carro, não tenho outros bens que se encaixem, né, na penhora, então
não ia ter eficácia nenhuma. Então essa que é a minha verdadeira defesa, né? E então eles fazem verdadeiros absurdos em relação à penhora. E essa é uma forma que eu ando divulgando muito, né? Porque você tem que ter o controle sobre a sua renda, não é o Estado que tem que controlar, né? Até porque a própria moeda estatal é um monopólio, né? Ele decide que vai ser o real, né? Ele valoriza conforme ele quer, né? E você fica à mercê, quer dizer, uma moeda corroída pela inflação, então é muito melhor você deixar em Bitcoin. Tanto é que hoje o real tá sendo desvalorizado, né? Digamos, tá perdendo aí da 2,30, né? O dólar, e o Bitcoin é o contrário, né? Um Bitcoin vale $145. Quer dizer, é uma moeda muito mais forte que o próprio dólar, né? Então, assim, vai ser o futuro. Quando as pessoas começarem a aceitar Bitcoin, vai ser o futuro. Então, essa é uma forma de você fugir das garras do Estado também, né? Até eles arrumaram uma forma de pegar os Bitcoins também. Pois é, mas aí que tá, não tem jeito. Por exemplo, a Alemanha reconheceu o Bitcoin como um dinheiro privado, né? Ela falou que tem que pagar imposto sobre isso, né? Mas eles vão recorrer a quem? Por exemplo, você quer pegar os Bitcoins, os meus. Você vai onde? Você vai acionar o quê? Ele não está num banco, entendeu? Ele não fica... É uma moeda totalmente descentralizada. Então, assim, não tem para onde você pegar, entendeu? Porque é totalmente baseado na criptografia, descentralizada, e mesmo que eles viessem aqui, por exemplo, vamos supor que eles achassem que os Bitcoins ficam numa máquina. Eles podiam apreender meu computador, eu tenho um backup da carteira, pronto, entendeu? Eu já tenho meus Bitcoins numa outra fonte, em um outro lugar. Então, não tem um lugar central para atacar, entendeu? Isso é que vai colocar o Estado de joelho. Isso aí é a maior arma contra o Estado, entendeu? É uma coisa que ainda algumas pessoas não entendem, mas essa é realmente a maior sacada contra o Estado que eu já vi. Agora, Daniel, saindo dessa questão dos Bitcoins e falando sobre liberdade de expressão, que foi uma expressão que você usou bastante durante todo esse caso, nos comentários que você fez sobre o processo, você afirmou, como eu acabei de dizer, que se tratava de um caso de cerceamento de liberdade de expressão. E essa discussão sobre liberdade de expressão é uma discussão bastante antiga, e um dos pontos é se há ou deve haver limites a essa liberdade, e também em relação ao direito do ofendido de ter reparado o dano eventualmente sofrido. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Quer dizer, se há ou deve haver limites à liberdade de expressão, levando em consideração esse ambiente de internet, de novas tecnologias que a gente estava conversando agora há pouco? Então, eu gosto sempre, inclusive eu citei o tempo todo na descrição dos vídeos o Murray Rothbard, né? E por consequência até o Walter Block, que a conclusão lógica é a seguinte, né? Se a pessoa não está violando o direito de propriedade, né, a liberdade de expressão, ela não tem limites, né? Aquele exemplo clássico, né, para reforçar, a pessoa não vai gritar fogo numa sala de cinema porque viola o direito de propriedade do dono e do público que pagou, né? Mas tirando isso, não pode ter limites. Inclusive, nessa sentença da juíza, né, onde ela extinguiu o processo, ela quis diferenciar, falar que a intenção do autor era discutir o excesso de liberdade de expressão, né? E que eu tentei desvirtuar falando que era uma discussão sobre liberdade de expressão. Mas, na verdade, quando você fala excesso de liberdade de expressão, isso implica em um limite, né? Aí eu pergunto, quem é que vai definir esse limite? Né? O Estado? Coisa nenhuma, entendeu? Ninguém tem que... Eu não preciso de alguém para definir o limite da minha liberdade de expressão, desde que eu não esteja violando o direito de propriedade de ninguém, né? Então, por exemplo, em relação à internet, tem que ser livre, né? Não pode ter limites. Em relação a você publicar um livro, fazer um filme, enfim, emitir opinião, escrever um artigo, né? Por que deveria ter limite? Tudo bem, entendi. Aí você restringiu a questão da propriedade. Agora, nesses casos em que uma pessoa é ofendida, difamada ou injuriada por algum tipo de afirmação ou algum tipo, enfim, de ofensa, que a pessoa que a profere acredita que está
expressando essa liberdade de expressão. Nesses casos, o que você acha que deve ser feito? Então, eu acho que os crimes contra a honra devem ser abolidos pelo seguinte, né? Voltando ao próprio Rothbard ou Walter Block. Quando você fala em, por exemplo, injúria, difamação ou calúnia, né? Você está falando de crimes contra a honra. Você está preocupado com o quê? Com a sua reputação. Só que, na verdade, o que a gente chama, né, de sua reputação não te pertence, né? A sua reputação é o que eu penso de você, o que outros pensam de você. Então, não é você que controla o que os outros pensam. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Por exemplo, se eu chamo esse juiz que me processou de ladrão, ele vai falar que isso é uma calúnia, uma acusação falsa, né? Aí eu vou falar que não. Por quê? Porque ele depende do imposto que eu considero roubo, né? Ainda que seja direto ou indiretamente, ele depende desse dinheiro, né? E ele, pior ainda, ele abriu um processo acionando o que eu considero a maior máfia de todas, que é o Estado, para tirar mais dinheiro do meu bolso. Então, eu tenho todo o direito de chamá-lo de ladrão, sim, né? Então, alguém vai falar, mas eu sou a favor do crime de calúnia. Nesse caso, então, eu seria condenado por calúnia, né? Aí já limitou a minha liberdade de expressão dentro do meu entendimento, no caso, anarcocapitalista, né? Então, é isso que é o perigo de você criminalizar, né, difamação, injúria e calúnia, porque você está limitando, inclusive, certos entendimentos políticos, né? Certas visões de mundo, né? Você está dizendo que, basicamente, você fala, olha, então, como anarcocapitalista, você não pode dizer que imposto é roubo, porque roubo implica em um ladrão. E quem que é o ladrão? Né? Aí é o problema. E nesses casos que têm se tornado, infelizmente, muito comuns, de, por exemplo, numa escola em que um rapaz grava ou tira foto de uma menina em uma situação íntima e depois usa aquilo como um instrumento de ofensa moral, publicando aquilo na internet. Se essa pessoa alegar liberdade de expressão, como é que você acha que deve ficar essa relação? Então, porque aí nesse caso também você não tem só a questão no caso da vítima, né, dessa menina, quer dizer, nessa situação hipotética, né? Ela, quer dizer, ao se ver numa situação como essa, a pessoa tem um impacto emocional, né? Não é só a questão externa do que as outras pessoas acham, né? Então, esse caso, por exemplo, é parecido com o caso da Carolina Dickmann. Vazaram aquelas fotos, né? Ela não queria que tivesse vazado, mas vazou. Então, primeiro, do ponto de vista prático, né? A partir do momento que caiu na internet, não adianta mais. Aquilo lá vai se espalhar e essas fotos, por exemplo, da Carolina Dickmann, nunca mais vão sair da rede. Então, é fato. Então, a partir do momento que vazou, não tem mais jeito. Não tem o que fazer, né? Agora, por exemplo, o que poderia ser discutido é o seguinte, em relação justamente aos direitos de propriedade, né? Como é que foram obtidas essas fotos? Quer dizer, por exemplo, uma menina estava num quarto na casa dela e o namorado tirou as fotos dentro da casa dela, né, sem autorização. Quer dizer, estava na propriedade dela, onde supostamente tem que valer as regras daquele ambiente privado. Quer dizer, então que ele violou aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, você está num cinema e como eu citei, né, a pessoa gritar fogo viola o direito de propriedade do dono da sala, né? Então, no ambiente privado, valem as regras privadas. Então, você poderia discutir nesse ponto. Agora, o problema é o seguinte, como a gente está falando da internet, a partir do momento que vazou, não tem o que fazer, né? Então, você poderia discutir a violação da propriedade em si. Entendi. Agora, pegando até esse gancho... Mas só acrescentando, Bruno, para ficar claro, eu acho que essas ações que pedem a retirada do conteúdo, elas acabam sendo inúteis, né? Por pior que seja o que vazou, não tem como retirar. Então, assim, é um novo paradigma, uma nova situação que é inútil, né? E sobre essa concepção anarcocapitalista, Daniel, como é que você avaliaria o problema da liberdade de expressão e da violação do direito de propriedade, tanto no ambiente público quanto no privado? Vamos pegar um exemplo prático. Vamos pegar a Daniela Ciccarelli. Estava transando no mar com o namorado, né, no ambiente público. E fizeram aquelas imagens e o namorado lá, no caso, não foi nem ela, processou, queria chegar a cogitar ou fechar o YouTube, né?
Bom, e aí eu sou contra. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você está fechando o YouTube e você está tirando, digamos, uma imagem que foi feita ali, só que aí, no caso, no mar, né, no ambiente, entre aspas, público, quer dizer, você está tirando o direito de várias outras pessoas. Né? Porque se ela queria o máximo de privacidade, quer dizer, por que ela foi transar no mar? Né? Esse é o problema. Né? E aí você pode falar, não, mas ela poderia pedir uma indenização, né? Mas e aí que tá. Por exemplo, se ela aceitou correr o risco de fazer isso em local público, qual a culpa de alguém que filmou, por exemplo, mesmo às vezes não intencionalmente, né? No caso foi intencional, mas e tivesse aparecido na rede? Né? É um problema. É a mesma coisa quando um policial não quer ser filmado, por exemplo. Né? A gente sabe de casos nos Estados Unidos que eles arrancam a câmera da pessoa. Exato. Né? Então é complicado. Agora, por exemplo, por isso que eu falei que é tão importante concentrar no direito de propriedade. Né? Então, já se você estiver no ambiente privado, aí eu defendo que as regras sejam privadas. Né? Por exemplo, se você entra, sei lá, você vai numa boate, vai num cinema, vai em um teatro, né? Por exemplo, o artista não quer filmadoras aqui, não quer nada. Regras privadas, você aceitou aquele contrato, você comprou o ingresso e aceitou, e você não pode filmar nada. Aí você está aceitando, né? Mas no ambiente público, não. Entendeu? Aí eu já não aceitaria. Se bem que, como anarcocapitalista, na minha opinião, o mundo ideal seria inteiramente privado. E aí você teria regras privadas. E aí você frequentaria ambientes com as regras que você concordaria. Seria muito melhor você ter regras privadas para cada ambiente privado do que ter um Estado aplicando uma regra única para todos os ambientes, né? Uma única solução, né? Que isso eu acho que é ruim. Né? Eu acho que cada ambiente pode ter as suas regras, da forma que a pessoa voluntariamente aceite entrar naquele ambiente ou não. E nessa hipótese que você está considerando de uma sociedade de leis privadas, a regulação seria ainda mais intensa, né, no caso da relação do indivíduo com as leis, né? Porque se você tem, por exemplo, leis privadas em cada bairro, na situação que nós temos hoje, quer dizer, como o Estado é ineficiente, a gente tem muita lei que pega, lei que não pega, como a gente tem essa tradição aqui no Brasil, você ainda consegue se movimentar nessas ineficiências do sistema, né? No caso de uma sociedade de leis privadas, ou você segue a lei ou você está fora, não é isso? Você vai concordar, você não é obrigado a entrar em ambiente nenhum. Não, claro, obviamente, uma vez concordando com aquilo... exatamente, se você quer entrar, por exemplo, na minha casa, né, eu estabeleço as regras, você aceitou, você quer ir num shopping, no supermercado. Porém, com o tempo, né, é claro que vai prevalecer aquelas regras que são mais sensatas ou mais aceitas, né, pelas pessoas. Principalmente estabelecimentos comerciais, senão eles vão perder consumidores, né? Ninguém quer criar regras, digamos assim, violentas para afastar consumidor, né? Então, por exemplo, a pergunta que eu faço, existe uma demanda real das pessoas por privacidade? Existe essa demanda? Se existe, então o mercado vai achar um jeito de atender, né? Até porque a gente pode lembrar, por exemplo, da profissão de paparazzi. Né? Por exemplo, ele vai lá, pega um flagra lá na praia, pega um flagra não sei onde e coloca numa revista e vende. Ele não tá, digamos assim, desde que ele não viole o direito de propriedade, ou seja, ele não pode invadir, por exemplo, a casa da pessoa, entrar no quarto dela e pegar a pessoa lá transando. Isso aí ele violaria o direito de propriedade, mas assim, se ele, no caso atual, né, se ele está no ambiente público e tirou foto e a pessoa está na praia, bom, ele está exercendo a profissão dele, né? Senão, do contrário, a gente iria acabar com essa profissão de paparazzi. Eu acho que não faz sentido, até porque tem demanda por esse tipo de trabalho, né? Tanto é que só existe paparazzi porque as pessoas compram a revista com as fotos. Agora, né? Nessa sociedade de leis privadas, se privatizasse tudo, essa profissão acabaria, né? As celebridades iam acabar. Obviamente, as celebridades ou que não quisessem aparecer, né? Pois é, ou não, né? Porque, assim, não é que as pessoas vão ficar impedidas de circular. A gente vai ter um arranjo, né, complexo que vai chegar em algum ponto. Eu não posso ter a pretensão de, sempre que alguém me pergunta como é que seria essa sociedade, eu não vou te dar um esquema pronto, né, igual o Estado faz hoje, faz uma constituição, explica detalhe por detalhe. Vai ser um arranjo que em cada local vai se formar de uma forma, né, de acordo com a demanda ali do mercado local. Então,
cabe a cada um fazer suas escolhas, né? E cabe a cada estabelecimento atender a demanda local, né? É muito melhor. É igual, por exemplo, a gente comparar. Hoje a gente tem, por exemplo, um código penal para o Brasil inteiro. Mas por quê? Né? E as diferenças regionais, né? Por que você não poderia ter que seja no estado atual, né? Códigos penais regionais, né? Seria mais próximo de um federalismo, né? Que seja. Mas no anarcocapitalismo seria talvez ainda mais refinado, né? A coisa mais, como você falou, chegando ao nível de bairro, talvez. Ou não, poderia ser uma cidade privada, depende. O que vai funcionar na prática? O mercado descobre isso muito mais rápido, né, que o Estado. Bom, você citou a Constituição Federal, aí me abre o gancho com outra pergunta. Quer dizer, você é um grande crítico do Estado e dos instrumentos de atuação desse mesmo Estado, incluindo as leis, que a gente está citando agora. Dentro dessa concepção, como é que você vê a própria proteção da liberdade de expressão que está garantida hoje pela Constituição Federal Brasileira? Então, a Constituição diz que é livre, né, a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Aí eu já acho que ela começa errando. Entendeu? Porque, inclusive, o anonimato não deveria ser vedado coisa nenhuma. Por quê? Por exemplo, por exemplo, um canal famoso do YouTube, o Otário Anonymous, ele é anônimo, né? Então, segundo a Constituição ali, ele seria ilegal. Quer dizer, por quê? Tanta gente está gostando, assistindo os canais dele, por quê? É igual essa arbitrariedade que acabaram de impor, né? Salvo engano, no Rio, e eu não sei se no Recife, que as pessoas não podem sair das ruas para manifestar de forma mascarada. Elas não podem ficar com o rosto coberto. Por que não? Né? Para facilitar o trabalho do Estado? Quer dizer, ele não está agredindo ninguém, né? É óbvio, não vamos confundir o sujeito que sai mascarado do sujeito que sai mascarado e arrebenta uma vitrine. Quer dizer, violando o direito de propriedade. Mas se eu sair mascarado na rua, manifestando, o que seja, e não agrido ninguém, não pratico agressão, né, contra pessoas pacíficas, qual o problema? Né? Eu não estou cometendo nada que viole, né, no caso, o princípio da não agressão. Então, eu sou contra assim, o aspecto constitucional por causa disso, né, da forma como eles chegam a essas conclusões. E pior ainda, é a própria Constituição também que prevê indenização por danos morais. Né? Só que danos morais é outra coisa extremamente subjetiva. Né? Um juiz decide que você tem que pagar, sei lá, R$1.000 por danos morais, o outro aumenta para 10 mil. Qual que é a base? Né? Como é que foi? Como é que chegaram nesses valores? Isso fica pela discricionariedade mesmo do juiz, não tem jeito. Então vira uma loteria e é complicado. E aí você tem uma indústria de dano moral. Tanto é que esse processo que eu sofri estava pedindo uma indenização por danos morais. Né? E quer dizer, então o fato de eu criar um vídeo e manifestar minha opinião causa um dano moral a esse juiz. Então se toda a população resolver fazer um vídeo e falar contra esse juiz, então qual vai ser o dano moral? Vai faltar, né? Bitcoin. Exatamente, né? Ou por exemplo, se o Lula, por exemplo, a Dilma, né, fosse processar todo mundo por dano moral, poxa vida, e aí, né? Aí fica fácil, né, para calar as pessoas, né? Esse exemplo das máscaras, dessa proibição ou tentativa de proibição, não sei se chegou a ser aprovado no Rio, ou se ainda está em discussão, é interessante porque você tenta resolver o problema no final da linha de montagem e não a origem do problema, né? Então, é igual a história do... Eu acho que chegou a ser aprovada, não sei se no estado de São Paulo ou na cidade de São Paulo, uma lei que proibia motoqueiro de ficar com o capacete dentro de posto de gasolina. Por conta dos assaltos. Exatamente, eles confundem causa com sintoma, né? Quer dizer, então, não vamos continuar resolvendo o problema do assalto, né? Vamos proibir. É por isso que eu falo, eles próprios, quando eles legislam, eles admitem a incompetência do Estado para resolver as questões, e aí, a partir da incompetência, eles tentam outras atitudes como paliativo que não vão resolver nada, né? Aquele projeto do Giorgiato, né? Aqui em São Paulo também, para proibir garupa de moto, quer dizer, qual a lógica? Para evitar assalto, porque está sempre em dupla. Quer dizer, você fica igual uma barata tonta tentando identificar os sintomas e você nunca ataca a causa. E a causa é justamente o Estado, né? Então, enfim... Tem uma coisa perversa nesse tipo de lei, é que se você considerar que a maior parte da população não é bandida e que é afetada por essa mesma lei que serve para o bandido,
você tem um problema de consequência intencional ou não intencional muito grande. E o que é mais grave é o seguinte, você tem a lei, tudo bem, querendo coibir determinado comportamento e que acaba atrapalhando a sociedade inteira. Só que o ladrão não respeita a lei, né? Exatamente. Não, e outra coisa, o Bruno, é muito importante a gente frisar a importância da liberdade individual, né? Porque toda vez que eles legislam, eles não estão pensando na liberdade individual. Para eles pouco importa, porque eles são coletivistas, né? Eles querem basta alguns indivíduos fazerem alguma coisa, ou roubar, ou não sei o quê. Aí pronto, vamos imaginar uma lei, então, geral, que vai penalizar todo mundo, né? É como você matar uma formiga com uma bazuca, né? Ou seja, você tem inúmeros efeitos colaterais e eles estão pouco se importando. O que importa é a promoção política, né? Falar, eu propus isso aqui, né? E eu vou me eleger com isso, né? E nunca... E eles têm um desprezo pela liberdade individual incrível, né? A gente não tem... No Brasil nem se fala nisso, né? Pois é, eu acho que é um problema duplo. Uma parte de quem está no poder legislativo é ignorante a respeito das consequências da criação e da edição de lei, e outra parte o faz por ideologia mesmo, né? Então a sociedade fica refém dessas duas concepções que acaba por transformar a nossa sociedade numa sociedade legiferante. Então todo tipo de reação pública a qualquer evento, seja um evento trágico ou não, no caso de um crime, por exemplo, a ideia sempre é você reagir querendo criar uma nova lei ou querendo tornar uma lei mais severa, né? E no fim das contas você cria uma série de legislações ou que não funciona, que é inoperante e que tenta fazer com que a população se comporte de uma forma pela via legal. Exatamente. A fé, né? A fé no Estado e achar que a lei, a partir da lei, basta estar escrita para mudar a realidade, né? E aí eles chamam de conquistas, chamam de tudo que for, né? E, por exemplo, igual o recente movimento aí do passe livre, que, quer dizer, na sua essência já está errado, né? Porque eles estão pedindo a gratuidade do passe livre, enfim, mas não explicam quem vai pagar, né? Não vai resolver o problema, e no final vai continuar a mesma coisa, né? Só que aí, a partir daquele movimento, quer dizer, teve uma reação, como você falou, né? Renan Calheiros e os outros lá, vamos fazer isso e aquilo, quer dizer, na verdade isso até piora a situação, né? Você acaba concedendo maior poder a quem criou o problema, né? Eles estão pedindo mais Estado, né? Isso que eu falo, tomem cuidado, esse pessoal que sai nas ruas pedindo por mais direitos, vocês estão pedindo por mais Estado, vocês estão dando um tiro no pé, né? Então, por isso que eu falo, leiam, né? Até o próprio Mises tem farto conteúdo aí, está disponível, livro, artigo, tudo na internet, né? Tem vídeo, é só absorver, só não entende quem não quer, né? Quem tiver um preconceito, mas vá atrás da informação, veja e tenta entender, né? Tem uma abertura, né? Porque eu sinto que as pessoas elas têm uma reação, né? Ah, não, isso não pode, porque é o neoliberal, né? É o xingamento deles, né? Mas, pô, raciocina, né? Raciocina, tenta entender. Daniel, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.